começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre uma novidade quentinha que a Microsoft acabou de lançar, né? Uma ferramenta que foi lançada no final de maio. E a gente vai falar um pouquinho dela, que é o Microsoft Fabric. Estamos aqui com o Champs. Hoje não do meu lado, mas tá tudo certo. E aí, Champs? E aí, Fernandinho, pessoal? Novamente aí mais para perguntar do que responder hoje, até porque o tema é muito novo, muito quente aí, né? Mas tenho certeza que a gente vai aprender bastante com o nosso convidado. Exatamente. E então, para falar sobre esse tema, estamos aqui com o Lucas Leal. E aí, Lucas? E aí, Como você pessoal, tá? beleza? Bom, eu sou o Lucas, analista de dados aqui na DTI há 2 anos. Hoje a gente vai tratar desse tema que é bem recente, tem muitas dúvidas ainda a respeito dele em específico, mas a gente vai tentar elucidar o que já dá para saber, o que dá para afirmar. Então, acho que o primeiro ponto, essa ferramenta ela está em public preview agora, então foi anunciada no final de maio no MS Build, que é um evento da Microsoft. Algumas partes do que eu vou falar aqui estão em private preview ainda. Algumas a DTI já teve acesso, a gente já está conseguindo testar. Basicamente, a Microsoft está vendendo essa ferramenta nova como uma plataforma de analytics para essa era de inteligência artificial que a gente está entrando agora, em especial com a OpenAI, que é parceira da Microsoft. Então, o que essa ferramenta conta, basicamente, né? Ela junta vários serviços que a Microsoft vendia de maneira separada antes, que você precisava basicamente subir esses serviços na sua subscription da Azure, só que numa maneira que eles estão chamando de SaaSified, que é eles estão transformando tudo num serviço ou num software como serviço. Então, quais ferramentas são essas? A gente tem ali a presença do Data Factory, que seria a ferramenta de integração e de ingestão de dados deles e de orquestração. A gente tem a presença do Synapse, que seria uma ferramenta voltada para a transformação de dados, Data Warehouse, e que utiliza Spark, né, por baixo, a engine dela. O próprio Power BI, que a gente já conhece, que a gente tratou num episódio recente, a gente vai fazer alguns paralelos em relação a isso. E ele traz também algumas integrações com o Purview, que é a ferramenta de segurança da Microsoft voltada em especial para a parte de DLP, né? Data Loss Prevention. Essa ferramenta ela é baseada, ela tem um coração, né, se fosse dizer assim, que ela tem dois pilares, que são o OneLake, que ele é um data lake no formato SaaS. Basicamente, o que é esse OneLake? Existe um conceito, que não é um conceito novo, já é um conceito de alguns anos, que é o conceito de data mesh. Basicamente, esse conceito ele envolve você não precisar fazer cópias do seu dado de um lugar para o outro para poder fazer as transformações. E a intenção disso é que, tendo menos cópias, você tenha menos problemas de sincronia entre os dados. E além de você não ter os problemas de sincronia, você não vai ter a formação ali de silos de dados, que seria um determinado departamento tem o dado X, você precisa acessar aquele dado, então você faz uma cópia para a sua parte da infraestrutura para poder trabalhar com o dado. Qual que é o problema disso? Você tem dificuldade de manter esse dado sincronizado. Existem formas hoje de você conseguir reduzir esse problema de sincronia. Você pode trabalhar com CDC, você pode trabalhar com atualização incremental dos dados, mas não é perfeito. A ideia por trás do OneLake, que ele está por trás, na verdade, ali como infraestrutura de todas essas plataformas, é reduzir ao mínimo essa fricção relativa a você conseguir puxar os dados. Aí tem alguns pontos muito importantes dele ali, que são você consegue subir ali, basicamente, qualquer formato de arquivo, se você estiver trabalhando com o Lakehouse dentro do OneLake. E só existe um OneLake para toda organização, para todo tenant. Então, eu tenho vários data lakes separados ou data lakehouse separados. Como que a Microsoft lidou com isso? Basicamente, ela permite você virtualizar qualquer outro data lake que você tenha, inclusive fora da nuvem da Microsoft. No preview, que está agora no public preview, eles estão aceitando já data lakes da AWS, mas já anunciaram que vão aceitar do Google também. Então, basicamente, você consegue virtualizar o outro data lake dentro do OneLake. E aí você não precisa copiar os dados que estão fora para lá. A consequência disso é que
Se o dado for atualizado, no máximo em alguns segundos, você tem o dado atualizado também dentro do OneLake. Então, esse seria um primeiro pilar. Mas só comentando esse primeiro pilar, então. Então, o OnLake já é uma novidade do Fabric, já. Sim, ele é uma novidade do Fabric em específico. Ele suporta todos os outros produtos que a gente falou anteriormente, ele está por trás ali de todos os produtos. Um outro ponto importante aqui é que o cliente ele não é obrigado a mudar para esse formato novo do Fabric agora. Ele não precisa entrar nesse formato de precificação, os outros produtos continuam existindo, mas é um produto que a ideia é integrar todos eles e realmente fazer uma plataforma de dados voltada para essa era. Eu fiquei até nessa dúvida, Lucas, na hora que você começou a falar, antes da gente falar desse novo pilar que você ia começar, era justamente assim, qual que é a dor que a Microsoft veio tentar solucionar com o Microsoft Fabric, né? Tá. Basicamente, o que acontece? Todas as vezes que você tem que fazer alguma integração na parte de dados, geralmente você tem um movimento dos dados de um lugar para o outro. E esse movimento dos dados ele é custoso em vários sentidos. Você vai ter um custo para poder transportar o dado, você vai ter um custo de processamento ali, o tempo em si e esse problema da sincronia entre um ponto e o outro. E a ideia geral deles é eliminar esse problema com esse conceito de você ter um único lugar que só tem uma cópia dos dados, né? O lema do OneLake é One Lake, One Copy. Então você não replica esses dados. Então, o problema principal que eles vieram solucionar é esse mesmo, de movimentação dos dados e de sincronismo. Então, se a gente fosse colocar um segundo pilar, seria o pilar das inteligências artificiais. Então, basicamente, cada um desses produtos que está dentro hoje do Fabric ainda em private preview, mas muito provavelmente muito em breve em public preview também. Tem um Copilot próprio, então ele tem um assistente muito parecido com o ChatGPT, que você consegue conversar em linguagem natural, também baseado nos produtos da OpenAI, que é parceira da Microsoft. E ali você consegue ter, inclusive, um IntelliSense dos seus próprios dados. Então, por exemplo, você está escrevendo alguma coisa em linguagem natural, e aí você precisa citar que você precisa remover ou você precisa buscar o dado especificamente de um ponto do seu lake. Você consegue começar a digitar e ele tem um autocomplete para os seus próprios dados. Então, ele facilita muito a construção das queries. Aí, nesse ponto, o que acontece? Eles têm como se fossem níveis diferentes de copilots ali dentro. Então, você tem esse primeiro copilot que é só conversa em linguagem natural. Dentro de cada um desses pontos do OneLake, você consegue criar plugins específicos. Então, eu quero que seja executada uma ação específica customizada, mas eu quero que ela esteja disponível para a organização inteira. Você consegue criar também em low code, utilizando o chama Copilot plugin, na verdade AI plugin, e ele fica salvo ali dentro do seu workspace. E aí existe um terceiro nível ainda que está integrado na parte de Data Science do Synapse e também nos insights do Power BI, que é realmente integrações diretas com os produtos da OpenAI. Então você consegue construir um modelo específico baseado nos seus dados, só que de maneira 100% confiável, ao contrário de muitas integrações que a gente está vendo recentemente direto com o ChatGPT. A Microsoft está sendo bem clara em relação a isso, de que os seus dados nesse momento e daqui em diante, utilizando o Fabric, eles permanecem seus para sempre. Então, eles não podem ser usados para treinar o modelo fundamental da OpenAI, mas sim para treinar o modelo que está sendo utilizado por você dentro da sua organização. Então, eles chamam de trust, só trust. Então, só dar um contexto mais ou menos para vocês de como que funciona essa questão da hierarquia dos dados dentro do OneLake, que mais na frente vai facilitar. O que acontece? Só existe um OneLake por tenant,
você consegue virtualizar ou conectar ele com qualquer outro data lake que você tenha, seja ele da Azure ou não. No momento, para Google ainda não está ativo, mesmo no Public Preview. E como que ele é organizado dentro dele, né? Você tem ali uma parte que é chamada de domínios. Então, por exemplo, eu tenho os dados que são de finanças, eu tenho os dados que são de TI, eu tenho os dados de infraestrutura. Você consegue organizar o ambiente do Fabric por domínios, e cada um desses domínios, dentro deles, você consegue organizar o workspace. Por que tem essa divisão entre os domínios e os workspace? Que vamos supor que eu estou numa empresa muito grande e eu tenho um domínio de TI, mas eu tenho dados que tem que respeitar, por exemplo, aqui no Brasil é LGPD, e eles não podem sair da região do Brasil. Como que o OneLake trata isso? Eu crio um workspace que está numa região que está dentro do Brasil, esses dados eles estão no Brasil, fisicamente, no servidor do Brasil. Dentro do mesmo domínio, às vezes, da parte da TI ou da infraestrutura, eu tenho num outro país, crio um workspace que está nessa outra região, eles vão estar fisicamente nessa outra região. E eles estão virtualizados no mesmo data lake. Então, eu consigo acessar os dados de um no outro, mas fisicamente eles estão respeitando as leis de privacidade de dados de cada país. Aí, o que isso traz de diferente para a gente, né? Você não tem a necessidade de criar infraestrutura para começar a trabalhar com nenhuma dessas partes que a gente está tratando de soluções de dados. Então, ele é um conjunto completo, onde você consegue carregar os dados de outras partes da organização ali para dentro, estejam eles onde estiver, e ali dentro você consegue trabalhar pelo menos com 4 engines diferentes. Então, você consegue trabalhar com o T-SQL, Transactional SQL, no formato de Data Warehouse, por exemplo. Você consegue trabalhar com o KQL, Custom Query Language, KQL, né? KQL, Sim. que vai estar voltado ali para a parte de Real-Time Analytics. Você consegue trabalhar com a engine do Analysis Service em si. Então, o que está por trás do Power BI, da parte do Power BI ainda é a engine do Analysis Service. E você consegue trabalhar também com o Spark, que é o que roda por trás do Synapse. Outro ponto importantíssimo sobre essa parte do OneLake, como que a Microsoft tornou tudo compatível entre 4 engines diferentes que eles trabalham, dando tudo num formato de arquivo ali por trás no OneLake, utilizando basicamente um formato aberto, que já era utilizado em especial por quem trabalha com a parte de dados com Spark ou com Databricks mesmo. Você tem ali por trás o Parquet, que é um formato aberto. Então, esse é o formato de compressão que você tem. Ele é formato colunar, a engine processa em memória, né, o Spark, e de maneira distribuída. E junto com ele você tem o formato Delta, que também é um formato aberto, foi entregue pela Databricks para a comunidade de maneira geral. E ele é um formato de metadados que rodam sobre o Parquet. Então, ali você consegue, por exemplo, ele tem várias features, uma delas, por exemplo, é o Time Travel. Então, você fez alguma modificação nos seus dados, precisa voltar com eles para a versão anterior, você consegue fazer esse retorno olhando só o formato Delta, só o metadado, sem necessariamente ter alguma modificação na estrutura dos parquets. Né? Você mantém vários parquets e o que controla qual a versão do parquet que você está vendo é o formato Delta. Então, a Microsoft, ao contrário de outros fornecedores, está indo por um caminho de adotar um formato aberto e que é compatível com outros produtos que você tem, não só na Azure, mas também em outras nuvens. Então, esse formato Delta, por ele ser aberto, você consegue ler ele no Databricks, você consegue ler ele no HD Insight, você consegue ler ele hoje no Power BI. A diferença básica agora é que ele roda para todas essas plataformas de maneira nativa e extremamente rápido. Então, alguns testes que foram exibidos, a gente fez alguns testes internamente aqui também, você consegue carregar uma quantidade considerável. O teste, por exemplo, que foi apresentado no MS Build, 20 terabytes de dados sendo lidos em 15 minutos o upload,
foi feito, e você consegue, em questão de menos de 1 segundo, está na faixa ali de 500 milissegundos mais ou menos, fazer o slice and dice daqueles dados que estão ali. Então, você consegue, conectando eles no Power BI, que é compatível, você consegue trabalhar com esses dados, construir um relatório em cima disso. Então, bilhões de linhas, só que em uma fração de segundos. Aí entra uma parte, quando a gente trouxe o episódio do DataOps Power BI, né, versionamento e CI/CD, o que acontece? Não existia, a gente já tinha avisado naquele episódio, né, não existia ainda uma feature específica para você trabalhar nem com o versionamento, nem com a parte de CI/CD diretamente no Power BI. Nesse lançamento que teve agora, passou a existir uma forma nativa de você fazer essa integração com o Git, você fazer o versionamento para todos esses produtos que a gente falou no Fabric, mas ela ainda é consideravelmente menos flexível do que a gente apresentou acho que um mês ou 2 atrás, porque basicamente o que ele faz é ele consegue replicar como você salva localmente, né, o arquivo num formato que a gente chama de PBIP, Power BI Project, e você consegue fazer integração nativa com o Git, você conseguiria colocar isso dentro de um pipeline, mas ele só replica o artefato no SaaS deles, né, no Microsoft Fabric direto. Mas é muito menos flexível em termos do que você consegue fazer com código do que o que a gente tinha conseguido fazer antes. Tem menos coisa também, né? Porque pelo que a gente apresentou naquele episódio, né? Sim, tem muito menos coisa. Bastante basicamente, maduro, né? O modelo que vocês trouxeram isso. E bastante complexo também, né? Basicamente, o modelo que a Microsoft está trazendo agora, basicamente, é o versionamento, e habilitando o versionamento, você habilita as pessoas a construir ali por cima um pipeline, construir um quality gate, construir testes, mas isso ainda não é nativo, né? Isso. Então, isso ainda é uma possibilidade, inclusive na documentação da Microsoft só cita agora, você agora está habilitado a fazer isso, mas não está de fato 100% habilitado. Mas o que a gente construiu antes também é compatível com esse formato novo, especificamente para a parte de Power BI, e aí é possível fazer de outras maneiras, né? Integrações, por exemplo, para o Synapse, para o ADF. Acho que um outro ponto sobre essa questão de velocidade que eu falei, o Power BI ganhou um formato novo de conexão, aí para poder explicar para vocês, o Power BI ele tinha 3, mas vamos colocar 2 formatos principais de conexão. Tinha um formato que chamava Direct Query. Esse formato Direct Query basicamente é o quê? Todas as vezes que você vai acessar os dados que estão no seu relatório, por exemplo, por trás ali o Power BI ele faria a consulta diretamente ao Data Warehouse. Então, ou ao Analysis Service, qualquer fonte compatível. Então, basicamente, o que você tem? O Power BI como uma camada só de visualização, e quando você quer fazer qualquer modificação, você quer filtrar ou você quer agregar os dados de alguma forma, ele envia uma consulta que bate no Analysis Service ou bate na fonte compatível, te retorna os dados. Então, sempre foi uma forma de fazer essa conexão que ela consegue te trazer sempre os dados mais recentes, porém você tem esse delay, né? Você tem que esperar a consulta e o dado voltar para trás. Então, era uma forma de conexão lenta. E você tinha a forma ali que mais de 90% segundo a própria Microsoft, das pessoas utilizavam, que era o Import Mode, que é quando você faz exatamente uma cópia do dado para dentro do dataset, e que iria completamente de encontro ao que a Microsoft está querendo fazer com essa eliminação dos silos, porque você estaria sempre fazendo uma cópia nova do dado. Então, nas palavras deles, né, eles estão trazendo o melhor dos dois mundos num formato novo de consulta, né, que chama Direct Lake. Então, o que esse Direct Lake faz? Se você tem os seus dados no OneLake, você consegue conectar neles de maneira a ter sempre o dado mais recente, com milissegundos de diferença ali, sem a necessidade propriamente de importar. Então, você ganha a velocidade do import mode e a frequência de atualização,
o dado ele é tão fresco quanto você teria no formato de Direct Query. Então, você tem sempre o dado mais recente e a mesma capacidade de manipulação que você teria no Import Mode seria o melhor dos dois mundos. Então, esse formato novo é o Direct Lake. Outras várias coisas que saíram especificamente para a parte do Power BI, além dessa integração que a gente trouxe, no Power BI já tinha saído uma primeira possibilidade de Copilot, uns meses atrás, que era um Copilot de DAX. Então, basicamente, dentro do Power BI, para você construir uma medida, você escreve ela em DAX, você passou a ter uma feature dentro do Power BI que permite que você escreva em linguagem natural e ele te retorna a consulta. Só que essa feature agora, as demonstrações que saíram mostram que isso evoluiu bastante. Em que sentido? O Power BI, tradicionalmente, à esquerda ali, para quem está acostumado com o Power BI Desktop, ele tem 3 abas e ele ganhou uma quarta que ainda está em Private Preview, não está nesse Public Preview agora, que você consegue fazer uma coisa muito específica que quem está acostumado com o Power BI vai saber melhor, que é o seguinte. Existiam várias ferramentas externas, como a gente contou a história no outro episódio, que você podia associar ao Power BI. Então, existia o Tabular Editor, existia o DAX Studio, e eles tinham usos variados. Um desses usos, por exemplo, do DAX Studio, é o seguinte: quando você cria uma medida no Power BI, ela geralmente retorna um resultado escalar. Então, você não consegue retornar uma tabela e visualizar essa tabela diretamente usando o DAX. Você até consegue criar uma tabela virtual lá dentro, mas você não consegue retornar ela. Então, uma das formas que os desenvolvedores usam é conectar o DAX Studio ao Power BI, e aí você pega a query que foi lançada e que cria uma tabela virtual, por exemplo, dentro do Power BI, conecta o seu DAX Studio ao mesmo análise service, à mesma engine atrás, e no DAX Studio você consegue retornar essa tabela virtual. Você consegue ter uma visão de qual que é aquela informação temporária que você está construindo ali. Só que nessa nova abinha que eu falei agora do Power BI Desktop, que ainda não foi lançado, isso vai ser uma coisa nativa. Então, é uma funcionalidade do DAX Studio que está sendo trazida para dentro do Power BI Desktop. Então vai vir com isso aí vindo com o Fabric, vai eliminar a necessidade de uso dessas novas ferramentas. Dessas novas não, né? Vai eliminar a necessidade de uso dessas ferramentas que eram antes utilizadas para isso, né? Na verdade, ele não vai eliminar 100% porque eles estão trazendo algumas features externas, mas não todas. Então, por exemplo, existe uma parte de otimização em DAX, no DAX Studio, que não está sendo trazida nesse momento ainda, mas pode ser no futuro. Que na verdade o que a Microsoft está fazendo agora está indo na comunidade, todas as ferramentas que a comunidade criou, vendo o que ela tem de melhor e que vários desenvolvedores usam e trazendo isso de maneira nativa para dentro da ferramenta dela. O outro exemplo o Power BI sempre suportou, mas nunca foi possível fazer a criação de calculation groups dentro do próprio Power BI, de maneira nativa. Para isso, você tinha que usar uma ferramenta externa, que era o Tabular Editor. Ele faz muitas outras coisas, mas uma das funcionalidades era essa. Nessa aba nova também vai ser possível a criação de calculation groups. Nessa aba nova, você vai poder, além de pedir para criar um modelo usando linguagem natural de DAX ou uma medida, você pode fazer outras intervenções sobre aqueles dados ou fazer perguntas sobre aqueles dados que estão ali nas tabelas virtuais. Você consegue interagir. Inclusive, na demonstração que eles fizeram, o modelo que tem por trás ali consegue identificar qual que é a língua que você está tratando com ele. Então, se você pergunta em português, ele começa a te responder em português. Se você pergunta em alemão, ele passa a te responder em alemão. Só que diretamente com seus dados e no seu próprio computador. Então, esse nível está no nível da aplicação do Power BI Desktop. Mas também foi demonstrado que existe um Copilot para o Power BI em si, onde ele consegue criar, baseado nos dados, no mesmo formato com IntelliSense, consegue criar um relatório completo, por exemplo, baseado na sua fala. Só que tem uma coisa mais assustadora aí, que é o seguinte: além dele conseguir fazer isso, você pode pedir que, por exemplo, o primeiro formato que ele traz para você provavelmente não é o ideal em termos de design. Você pode pedir que ele imite o design
de um outro relatório que já está publicado. E ele consegue fazer isso. É perfeito? É aquela história, né? Não é perfeito, mas é um salto É um salto gigante, né? gigantesco. Você não sai mais do Sim. zero, né? Isso. E esse negócio, assim, principalmente essa parte que você está contando pra gente, né? Do Copilot integrado e toda essa parte de inteligência artificial integrada às ferramentas, isso com certeza vai nos dar uma produtividade gigante, né? A gente já vem falando sobre produtividade em vários episódios aqui do Entre Chaves, e o tanto que isso está sendo cobrado, vamos falar assim, né? Está sendo cada vez mais importante com essa parte de inteligência artificial, com essas grandes evoluções que a gente tem visto nos últimos meses. Então, assim, me parece que traz uma produtividade enorme, né? A própria Microsoft, em vários anúncios que eles fizeram, ela foi bem clara em alguns pontos de que a ferramenta não é perfeita ainda, que o foco deles é aumento de produtividade, não substituir, no fim das contas, o desenvolvedor. Em especial porque tem várias coisas que ela não é capaz de fazer, porém você tem um ganho muito grande de que várias etapas que eram manuais não precisam ser mais necessariamente manuais, e você pode fazer ajustes sobre o que ele criou, né? Você está realmente co-criando junto com a inteligência artificial ali. E mais do que isso, você consegue ainda ter uma facilidade muito grande de integração com todos os outros pontos da stack da Microsoft. Então você consegue puxar um dado novo de um banco de dados da SQL, você consegue puxar algum dado que esteja ali no Data Warehouse criado no Synapse ou alguma outra tabela, por exemplo, no seu Lakehouse. E isso tudo de maneira muito simples e extremamente rápida por causa do formato do Direct Lake. Então, o que está sendo falado nessa parte, por exemplo, de Power BI, é que, por exemplo, ser o fim do fazedor de dashboard. Por quê? Porque, na verdade, se você não está gerando nenhum insight verdadeiro com o seu trabalho ali, né? Se no fim das contas aquilo ali não gera um ganho, então o seu trabalho, na verdade, não faz sentido. Por outro lado, isso empodera muito as pessoas de negócio em conseguir criar de maneira mais fácil e talvez sem a necessidade de tanto auxílio, relatórios ou dashboards que consigam trazer insights de negócios mais valiosos e muito mais rápido. Uhum. E essa ferramenta, né, principalmente agora do Copilot que você falou, ela vai estar disponível assim, para todas as pessoas que têm plano do Power BI, ou é alguma coisa do Pro, alguma coisa assim? Todas essas coisas elas estão associadas ou a uma capacidade premium, que tem um valor significativo, ela começa de $5.000 por mês, ou a uma licença do Fabric. Aí, o que é importante falar sobre o licenciamento do Fabric? Esse licenciamento é no formato SaaS. Você compra uma capacidade, você consome essa capacidade, tanto de processamento, em especial de processamento, conforme o serviço que você usa ali dentro. Quais são os serviços que estão em Public Preview hoje? Hoje a gente tem o Power BI está no formato de GA, né? Não deixou de existir, mas você tem o ADF, o Synapse nas 4 personas que existem ali dentro, em Public Preview. O licenciamento, os preços foram abertos tem 2 semanas mais ou menos, ou 1 semana e meia. E tem até licenças mais baratas do que o mínimo da capacidade do Power BI. Então, para efeito de testar as funcionalidades, é mais acessível. Agora, para efeito de produção, é uma coisa que a gente vai descobrir conforme o uso, porque junto com todas essas ferramentas, a Microsoft está lançando uma série de funcionalidades que permitem que você defina, por exemplo, qual pessoa vai ter acesso, é um formato de roles, né? Qual pessoa vai ter acesso a qual persona ou a qual produto ali dentro, o que vai poder ser executado. Justamente para você não consumir toda a capacidade. Eles estão lançando também um formato que não existia antes na capacidade do Power BI, que é a possibilidade de você ligar e desligar essas capacidades. Então, quando você está olhando do ponto de vista do licenciamento do Power BI, você adquire a capacidade e você paga por mês. No formato do Fabric, ele está muito mais para um pay as you go.
Então, você consegue ligar a capacidade, num horário de pico, aumentar uma capacidade, depois diminuir e deixar só uma capacidade mínima ligada. Mas se vai ser, aparentemente, né, os preços são atrativos, mas realmente o consumo que você vai fazer disso dentro da sua empresa que vai ditar se vale a pena ou se não vale a pena essa migração ou você usar. Porque não adianta também você querer fazer o mesmo serviço que você estava fazendo antes, só que nesse formato novo, gastando o mesmo tempo. Então, acho que o último ponto que a Microsoft trouxe, que é interessante da gente ver aqui também, seria a última parte ou a última persona que eles estão chamando, a última experiência que você tem ali dentro do Fabric, que é o Data Activator. Esse está em Private Preview, não está em Public Preview ainda. E, basicamente, qual que é a dor que esse produto quer resolver, né? Ele é um produto que não existe na Microsoft ainda. Ele é parecido com algumas funcionalidades que você tinha antes no Power BI. Basicamente, o que ele faz? Ele consegue responder em tempo real a mudanças que você tem nos dados. Então, você tem, vamos supor, você tem uma produção numa fábrica, você está acompanhando ela em tempo real, vamos supor, novamente com sensores de IoT, então você está usando a persona do Synapse para Real-Time Analytics com o Power BI combinado, por exemplo. E você tem algum desvio dessa produção, você consegue setar isso, também é uma ferramenta low code, você consegue setar isso, ele também tem um Copilot próprio, você consegue setar, supor, eu estou 10% abaixo do que eu deveria estar para a produção baseado no meu histórico. Você quer enviar um alerta? Isso já era possível de fazer com o Power BI sozinho. Só que ele permite você, por isso que ele chama Data Activator, ele não permite só você avisar alguém de alguma coisa. Ele permite que você tome alguma ação em cima daquele insight que você está tendo baseado nos seus dados, só que em tempo real. Então, vamos supor, ele pode iniciar uma Azure Function, ele pode iniciar um flow do Power A partir do Automate, momento que ele vira um trigger para uma function, para algum tipo de isso, coisa, assim, ele pode fazer qualquer Qualquer coisa, né? coisa, né? isso. Exatamente. Então, ele pode trabalhar em cima do Logic Apps, em cima do Power Automate, pode trabalhar em cima de qualquer coisa e propriamente fazer qualquer coisa baseado nos seus dados, só com uma análise acontecendo em tempo real. E isso tudo, novamente, low code para você conseguir setar o que você está querendo fazer ali dentro, você está querendo que ele avise, que ele vigie, basicamente, e com o Copilot próprio para te ajudar a criar esse insight. Fantástico. É surreal, né? Cada vez que a gente conversa sobre as evoluções que a gente está vendo nos últimos tempos, assim, é surreal. Eu fico pensando assim, né? Isso aconteceu agora, no fim de maio, né? Esse tanto de atualização que a gente está falando aqui. O que vai acontecer no próximo mês, sabe? Assim, tá tudo mudando muito rápido. E a gente está presenciando isso e mudando mesmo o jeito que a gente trabalha com Power BI, o jeito que a gente lida com dados, o jeito que a gente cria toda essa estrutura. Eu fico meio maluca, assim, de como que isso está evoluindo tão rápido, sabe? O que eu acho talvez mais impressionante aí, ou mais assustador assim dessas evoluções, são esses copilots, né, que baseados em inteligência artificial, quando eles aprendem com o nosso projeto e com o nosso código, com o nosso contexto, né, que aí aplicando essa inteligência artificial mais para dentro do nosso contexto, ela é capaz de ajudar a gente ainda mais, entender ainda mais a fundo, especificamente o nosso problema, né? E aí ela traz resultados aí mais promissores ainda, né? A chave, né, o ponto-chave da Microsoft com esse lançamento, na verdade, é esse: ganho de produtividade e redução do tempo que você leva para poder tomar alguma ação. Então, todas as atualizações, basicamente, que a gente falou, no fim das contas, elas focam nesses dois pontos. Então, você consegue trazer o dado mais rápido, você não precisa copiar o dado de um lugar para o outro, você consegue ver o dado em tempo real atualizado sem ter um delay em relação a ele, e você consegue também tomar uma ação em cima desse dado. Então, para cenários que a gente está tratando
da necessidade de automações, né, para tarefas que hoje são feitas de maneira manual, isso tudo é extremamente benéfico. E tem um outro ponto que eu não levantei também, que é toda essa parte do OneLake, ela está também conectada com o Office 365. Então você consegue, da mesma forma que você consegue conectar o Power BI a esses dados, você consegue fazer a mesma coisa com o Excel. Uma outra feature que saiu já tem um ano mais ou menos, por exemplo, é uma coisa que a gente via muito nos clientes, né? O pessoal pegar os dados do Power BI, tirar um print, colocar no PowerPoint e fazer a apresentação. Então, já tem uma feature que saiu tem mais tempo, que é a de você linkar diretamente um relatório à sua apresentação de PowerPoint. Então, você consegue realmente navegar pelo relatório em si na apresentação de PowerPoint. E todos esses copilots, tudo que está sendo lançado, o foco geral deles é produtividade e reaproveitamento do trabalho, né? Você não precisa, por exemplo, toda semana ir lá e atualizar uma apresentação que você tem que fazer sempre. Ou alguma conta que você tem que fazer manualmente, ou um relatório que você tem que realmente ficar olhando para ele o tempo todo para ver o que você vai tomar de ação. Só que isso está tudo sendo automatizado. Então, é muito mais sobre você gerar insights valiosos de negócio do que você fazer algum trabalho manualmente. Uhum. Perfeito. Perfeito. Acho que deu para a gente entender um pouquinho, né, do que o Microsoft Fabric nos reserva, né, vamos falar assim, nos próximos tempos. E, assim, gostei demais do papo. Acho que, né, deu para a gente entender. Acho que o Lucas trouxe bastante novidade interessante para a gente. Acho que para quem está escutando e é da área de dados aí, vale super a pena ficar por dentro aí do Fabric, né, e dessas novas ferramentas aí, porque certamente é algo que vem para mudar aí um pouco, né, a forma como as coisas são construídas aí na área de dados. Exatamente. Ainda mais alinhando realmente essa parte da produtividade, né? Como a gente tem falado aqui, que é uma variável extremamente importante e que está completamente em alta, né? E que está todo mundo falando sobre, em como melhorar a produtividade de desenvolvimento, de produção de produtos, né? E com certeza isso aí vem aliando a isso. E aí, quem tiver interessado também em demonstrações, no final do mês agora a DTI vai fazer um evento que vai ser aberto ao público. Nesse evento a gente vai fazer tanto demonstrações do que a gente tratou no podcast anterior, da parte de Power BI, versionamento e CI/CD, quanto de algumas dessas features que a gente trouxe hoje do Fabric. E o que mais sair até lá. Não, perfeito. Eu adoro que o Lucas já fala o jabá pra gente, né? É perfeito demais. É isso aí, galera. Vai sair, acho que é dia 30, né, Lucas? O evento, com essas demonstrações que o Lucas acabou de nos contar aqui. Então, galera, se vocês estão interessados, não percam que realmente o evento é gratuito e é online. Né? Então tá bom. Então é isso. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, Champs. E bora. Valeu, galera. Valeu, Até mais. pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.